Olá! Quero refletir aqui um pouco sobre autenticidade, sobre espontaneidade, fazendo um gancho com o adulto e a criança, a nossa criança interna. Muitas vezes a gente se tornou um adulto que perdeu a autenticidade, que perdeu a espontaneidade, que muitas vezes filtra tanto o nosso produto que a gente não tem a coragem de revelar, de mostrar, de externá-lo, porque a gente se tornou às vezes muito crítico da gente mesmo. Então, vou contextualizar um pouco isso. Muitas vezes, contextualizando, falando que do 0 aos 5 anos, né, de idade, nessa nossa primeira infância, a gente estava muito mais próximo de toda essa nossa autenticidade, espontaneidade, da nossa verdade. E aí, quando alguém vinha e perguntava, né, quem é o melhor desenhista numa sala cheia de criança, provavelmente todas as crianças levantariam a mão e falariam: eu, meu desenho é melhor, olha eu, tia, olha o meu. Né? Elas pedem, elas querem mostrar. Nessa primeira infância, a espontaneidade é abundante. E elas vivenciam o bom dela com toda intensidade. Mas viver em sociedade é um processo de adequação, né? Há um processo de castração. E a gente passa, assim, por uma certa forma que nos pede que a gente vá observando algumas diferenças, alguns padrões, né? E aos 7 anos, se você chega numa sala e pergunta para as crianças quem é o melhor desenhista aqui, provavelmente elas vão falar: o fulano desenha bem. Quem é o melhor jogador de futebol? O fulano é o melhor jogador de futebol. Elas já começam aí fazendo essa identificação de que ele é bom nisso. Né? Elas não se apontam mais, não, eu sou o melhor jogador de futebol, eu sou o melhor desenhista. Isso já não acontece mais. Então, essa criança começa a ir observando, né, o que é esperado, qual é o padrão que atende a determinadas demandas, né? E geralmente esse processo de formatação, que é algo que sim, acontece, natural, com todos nós, tem um para-quê que caminha até dentro de um saudável. Mas às vezes a gente pode até estar atento somente com as crianças de 7 anos para a segunda infância, que é quando às vezes uma criança pergunta, né, mas o que é que eu faço nisso, com isso aqui? Talvez, né, como eu desenho um sol, talvez você possa incentivar e falar, como é que você quer desenhar o seu sol? Né? E não mostra o desenho do sol redondinho com raiozinhos. Ou às vezes a criança está diante de uma situação difícil e eu posso falar, como é que você quer resolver isso do seu jeito? E aí o adulto vai dando essas margens, mas vai de alguma forma preservando aquela essência autêntica, verdade, e que precisa de um formato, precisa de uma margem, né? Porque viver em sociedade é frustrante, a gente tem adequações, isso ok. Mas às vezes a gente recebe excessos de formatação. Quando às vezes eu tenho algo que eu quero fazer e alguém vem e me diz, não, isso aqui não pode ser assim, isso aqui tem que ser assim. Não, você vai lá e fale assim, assim, assim. Então a gente vai recebendo uma série de informações, a gente vai introjetando isso dentro da gente como verdade. E cada vez mais a gente vai deixando de lado a nossa verdade. Por isso que o resgate da criança interna, a gente está falando tanto nisso, que é o quê? É eu resgatar aquelas verdades tão puras, principalmente do 0 aos 5 anos. Quem era? Né? Quem eu era do 0 aos 5 anos? Porque ali tinha um produto muito puro da minha essência. Depois, na segunda infância, continua ali, mas já começa esse período de adequação. Então, ali talvez é o período onde a gente foi percebendo mais fortemente o que era importante, adequado, o que era bom. Quando eu fico boazinha, eu recebo sorriso. Se eu não fico boazinha, eu não recebo sorriso. E aí, às vezes, eu me torno um adulto bonzinho. Né? Então, eu vou perdendo a coragem de ser quem eu sou. Eu vou perdendo a coragem de abrir o espaço para revelar aquilo que eu sinto como bom.
E por que eu digo coragem? Porque quando a gente revela aquilo que a gente sente como bom, nem sempre a gente vai ser aceito, né? Às vezes até criticado e julgado. Então, se eu tenho essa estrutura interna para validar internamente se os meus pais contribuíram com este processo, eu provavelmente vou ser um adulto que vou manter a minha autenticidade, a minha espontaneidade diante das situações da vida. Então, o processo de amadurecer, ele vai contemplar formatações. O nosso grande desafio é sempre estar questionando e selecionando qual adequação eu ponho e eu valido na minha vida e qual adequação me violenta e não é para eu colocar na minha vida. Então, quando eu digo às vezes um não para algo que todo mundo estava esperando que eu dissesse sim, eu preciso criar um espaço para eu sustentar isso, né? Porque se eu sinto que aquele não que eu dei é a minha verdade naquele momento, então eu preciso dar essa sustentação. A grande questão é, a grande maioria de nós, a gente foi só se formatando, adequando, respondendo quase que automaticamente ao que esperavam da gente, pela nossa necessidade de sentirmos amados, pertencentes, reconhecidos. Então, a libertação e o caminho de volta à nossa autenticidade não é voltar a ser criança, não, mas de resgatar essa autenticidade da nossa criança lá do 0 aos 5 anos, né, que quando estava com vontade de fazer xixi, ou ela fazia na calça mesmo, ou ela falava xixi, 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 e ia fazer xixi. Hoje a gente segura o xixi pra caramba, né? Porque não dá, porque não pode. Então, é só um convite para a gente começar refletindo o que é que você está se adequando demais, o que é que você está se formatando demais. Uma certa adequação, um certo formato, é claro que é exigido para a gente viver em sociedade. Mas quando eu me percebo numa vida, né, quando eu postei um vídeo falando sobre a normose, que é o adoecimento daquilo que é normal, é quando eu fico observando tudo aquilo, né, que tem que seguir a um certo padrão. E aí eu me desconecto, então, da minha autenticidade enquanto adulto, nos meus produtos, no meu trabalho, na minha vida, eu deixo de arriscar, né? Então, boa parte deste travamento me conta de uma ferida lá da minha criança que pode ser que foi formatada. O que essa criança precisa? De um adulto que a ajude a achar este caminho, essas margens, né? De ver, não, isso aqui vai ficar, isso aqui não vai ficar. Então, o trabalho com a nossa criança interna não é a gente se tornar criança ou infantil ou falar de um jeito infantil, mas é sim visitar. E às vezes a gente provoca brincadeiras, a gente vai buscar comidas que nos favoreçam a lembrança daquela criança que um dia a gente foi, mas ao visitar isso eu trago e eu vou firmar com a minha criança esse propósito de autenticidade, de margem para eu ser autêntico, para eu lutar por aquilo que eu sinto como verdade, né? E lutar não como guerra, mas lutar como a coragem de revelar a minha verdade, de receber até as críticas que eu vou ter em relação à minha verdade, volto para mim, filtro e reafirmo ou remodelo um pouco aqui, apresento de um outro jeito ali. Esse é o processo de construção de um adulto funcional. Por isso que é tão importante a gente visitar a nossa criança e estar aqui no presente, examinando aquilo que nos trava, aquilo que nos é calor, né? Que eu tenho falado ali nos outros vídeos, não vou repetir aqui agora. Mas é isso. Eu quero só que você reflita isso, né? Se você sente que você está um adulto que perdeu a espontaneidade, pensa muito para falar, pensa muito para agir, pensa tudo. Então, se você perdeu a espontaneidade, né? A liberdade, vai ver, né? O que a sua menina gostava, o seu menino gostava? Né? Como é se permitir, como é se balizar, como é confiar na sua capacidade agora de cuidar de você e ser o seu melhor você que já está aí dentro. Tá bem? Um beijo para você. Boa semana.